Olá pessoal, sou o Rogério Martins Barbosa, advogado, doutor em Direito dos Resíduos. E hoje nós vamos falar o que são princípios. E isto é pré-requisito para depois nós conversarmos no próximo vídeo sobre o que são princípios do direito dos resíduos. O que é princípio? O princípio, e vamos começar pelo conceito de senso comum, é aquilo que é o início, o começo. E para a ciência também é isto. O princípio é a coluna que sustenta todo o edifício de uma ciência. É pelos princípios que se criam os conceitos, que se criam as teorias, que se criam as definições, etc. Então, o princípio é, sem dúvida alguma, o primeiro passo e o passo mais importante para uma ciência. Os princípios, filosoficamente, nós podemos considerar como uma verdade que pode ser aplicada de forma indefinida, ou seja, diversas vezes, e nunca se chegar a uma contradição. Então, é uma verdade, o princípio é uma verdade que você pode aplicar de forma indefinida e nunca se chegará a uma contradição. Não existe, embora hoje se tenha falado, mas isso é um equívoco, não existe hierarquia entre princípios. Os princípios são genéricos, eles se aplicam sempre, independente do seu momento, independente do substrato que estão, desde que sobre o tema a que ele se refere, ele nunca vai encontrar uma contradição. Nunca. E isso é interessante porque a contradição ou a mitigação, ela revela que isto se trata de uma regra e não de um princípio. Regras são mitigadas. Regras, elas podem ter contradição. Princípios, não há possibilidade alguma de contradição. Princípios não são mitigados. Não há para o princípio uma escada em que há princípios superiores e princípios inferiores. Regras se submetem a uma hierarquia. Isso é muito importante. Bom, para nós termos uma definição mais interessante, vou lançar mão de um filósofo cristão, São Tomás de Aquino, que na Súmula Teológica ele escreveu o seguinte, que os princípios de qualquer ciência ou são por si mesmos evidentes ou se reduzem à evidência de alguma ciência superior. Com isto, então nós também podemos acrescentar que os princípios são verdades auto-evidentes. Eles por si só se esclarecem e se justificam. Isto é muito interessante. Caso concreto? Bom, a questão concreta dos princípios e regras nós vamos falar na próxima aula, quando vamos falar sobre os princípios do direito dos resíduos. Te espero lá.